for para Jesus, amor. Parece parabéns para você. Vamos para Jesus mais forte, amor. Podemos aceitar. Temos 2 visitantes aqui. Ícaro e Jennifer, cadê? Eles estão aqui. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Estou feliz em ver vocês aqui. Que Deus possa abençoar muito, muito, muito a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Som. Estão ouvindo aí atrás? Tá bom? Nós vamos iniciar uma oração. Queria estar orando por Israel. A gente sabe o que está acontecendo. O Senhor fala que feliz a nação aqui. O Senhor é Deus, mas Ele fala que também serão benditos aqueles que orarem por Israel. Vamos orar. Senhor Deus Pai, queremos nesta noite ter um momento contigo. Viemos dos nossos lares, da nossa casa, e nesse momento estamos dando ouvidos à tua voz. Estamos aqui para ter um momento contigo, porque sabemos, Pai, que precisamos de ti cada vez mais. Estamos vendo e vivendo tempos muito difíceis. Estamos vendo, Senhor, coisas que nós nunca vimos. Que muitas das vezes tem trazido um pavor, temor diante dos povos. Mas conhecemos a tua palavra e sabemos que tudo o que está acontecendo já é cumprimento da tua palavra. Como o Senhor mesmo diz, tudo passará, mas a tua palavra permanecerá para sempre. Estamos vivendo dias também onde as tuas palavras estão falando claramente aos nossos ouvidos. Eu quero te pedir, Senhor, que nesse momento o Senhor age a favor, Pai de Israel. Sabemos que é uma nação santa, eleita, escolhida por ti. Uma nação onde em todo o tempo o Senhor tem acompanhado os seus passos. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia daquelas famílias, daquele povo que ali está. Nós vemos ali uma terra de confronto, batalha sem fim. Mas nós sabemos, Pai, que essas coisas precisam acontecer e vão acontecer porque a tua palavra já está escrita. O Senhor já disse. Mas eu te peço, Senhor, poupa vidas, poupa as crianças, poupe homens, mulheres, que o Senhor possa se manifestar ali, Pai, e não deixar para que nenhum mal venha mais sobre aquela cidade, Pai. A cidade santa, aquele povo que o Senhor escolheu. Que o Senhor possa, Pai, nesta noite trazer uma cobertura espiritual e trazer um livramento a todo Israel, a todo o que se diz seu povo, todos aqueles que buscam a Ti, Pai, e Te adoram em espírito e em verdade. Cobre aquela terra, Pai, com o Teu poder. Pai, que nenhum dano venha mais, Pai, contra aquela cidade, contra aquele lugar, aquele país. Mas que o Senhor venha preservar,
para memorial do teu grande nome, porque ali o Senhor cuida, ali o Senhor está. O Senhor está no meio de todos aqueles que invocam e clamam ao Senhor. Por isso, nesta noite, você que veio aqui, busque o Senhor em espírito e em verdade. Não faça desse culto um culto comum, normal, mas um culto na tua vida. Entenda que se nós estamos vivendo tempos difíceis, a palavra do Senhor, ela é muito mais necessária do que você imagina. A palavra de Deus, ela está vindo agora justamente para ajustar algumas coisas que são necessárias antes do fim de todas as coisas. O Senhor quer trazer aqui nesse ambiente hoje uma palavra que mexa conosco, que acenda a nossa fé, que verdadeiramente nos coloque no caminho reto, no caminho íntegro diante do Senhor. Que nós possamos sair daqui hoje sabendo que o Senhor nos visitou, que o Senhor falou conosco. Por isso, amado, prepare o teu espírito, prepare a tua alma. Não deixe nada roubar a palavra, a presença de Deus nesse lugar que já se faz presente. Esses poucos minutos que vamos passar aqui são minutos preciosos que vão fazer a diferença na tua vida, porque certamente o Espírito de Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos abrir em Juízes 6. Do 1 ao 18. Eu vou ler um pouco, eu vou me estender, mas essa história ela é bem comprida, mas uma parte eu preciso ler. E eu peço que os irmãos tenham um pouco de paciência, mas acompanhe a leitura porque faz todo sentido entender. Então vamos. Juízes 6, do 1 ao 18. Os filhos de Israel, porém, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Repita comigo. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Vamos continuar. E o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Prevalecendo o poder dos medianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, as covas que estão no monte, as cavernas e as fortalezas. Sempre que Israel semeava, subia contra eles os medianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente. Contra eles acampavam e destruíam o produto da terra até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento, ovelhas, bois, nem jumento em Israel. Subiam com os seus reis, com seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos. Eram tão numerosos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos. Entravam na terra para destruí-lo. Assim Israel se enfraqueceu tanto com a presença dos medianitas, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Diga assim: clamaram ao Senhor. Amém. Clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, enviou-lhe o Senhor um profeta, que lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, eu vos tirei da terra da servidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos quantos vos oprimiam. Eu vos expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E eu vos disse: eu sou o Senhor, o vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não deste ouvidos à minha voz. Repita comigo. Mas não destes ouvidos
Amém. Minha voz. Prosseguindo. Já vamos terminar. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Bezerrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no tanque de prensar uvas, para o esconder dos medianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, mas agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos dos medianitas. Não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: Senhor meu, como que livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Tornou-lhe o Senhor: eu serei contigo, e tu ferirás os medianitas como um só homem. Prosseguiu, e Gideão, agora cheio de graça aos teus olhos, dá-me um sinal que és tu que fala comigo. Rogo-te que não te aparte daqui, até que eu volte trazendo meu presente e ponha diante de ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. Só até aí. Glória a Deus. Amados, o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E eu tenho certeza que, se você estiver com o coração receptivo, com a mente receptiva para aquilo que o Senhor quer falar hoje, eu tenho plena convicção que às vezes faltam detalhes que vão mudar totalmente a tua história. Tem coisas que a gente não percebe ou demora para perceber. Mas hoje eu tenho certeza que Deus ele vai falar ali o mais profundo. Deus vai falar com você em situações que eu tenho certeza que vai ser muito importante você gastar esse tempo, esses minutos. Eu não vou me estender, não pretendo. Mas eu peço para você que, se você puder, desligue o celular. Entenda que esse é o momento que agora você tem que estar com o Senhor, você tem que estar com o seu ouvido atento. Você já vive da tua casa. Agora, se você entrou nesse ambiente, você está na casa do Senhor. Saiba que não é coincidência, não foi uma situação qualquer que te trouxe aqui. Eu tenho a plena convicção que, assim como o Senhor apareceu para Gideão, hoje o Senhor vai aparecer para você. Assim como Deus falou com Gideão, eu creio que o Senhor vai falar com você, vai falar comigo. Mas às vezes é fácil entender por que Deus não age. Sabe, eu já aprendi muitas vezes essa palavra. Mas como o Senhor tem me dado crescimento em algumas coisas, que talvez quando eu preguei não era para ser pregado isso. Mas hoje eu vejo da parte do Espírito Santo de Deus uma oportunidade, porque Deus quer falar coisas que precisam ser faladas e nós precisamos entender que a visão de Deus, o entendimento de Deus, ele é totalmente diferente dos nossos. Mas esse é um questionamento que todos fazem. Por que Deus não está fazendo algo na minha vida? Por que Deus não está agindo na minha família? Por que Deus não está agindo na minha casa? Eu oro ao Senhor, mas parece que o Senhor não ouve, não responde. O que será que está acontecendo? Eu acho que todo mundo faz essas perguntas. Por que veio esse problema? Por que o Senhor não soluciona ele para mim? Por que o Senhor não resolve esse problema para mim? O Senhor não é Deus.
Eu não venho à igreja. Eu não venho à casa do Senhor. É essa a questão. Muitas vezes nós nos acomodamos, porque pelo simples fato de acharmos que vir à casa do Senhor já basta. Mas olha o que... Vamos para a história. Vamos entender o que estava acontecendo. Eu fiz vocês enfatizar, no começo da leitura, que Deus entregou o povo de Israel na mão dos medianitas, né, do inimigo, por 7 anos. Mas havia um motivo. Qual foi o motivo? Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. A palavra ela não vai especificar exatamente, nem vai pontuar o que foi esse mal. Mas uma coisa entenda, fizeram algo que o Senhor não se agradou. E foi algo que coletivo. Porque o Senhor, Ele não foi alguém que fez, mas diz que todo o povo se perdeu. E aí veio sobre eles essa circunstância, essa situação, onde nós, lendo a história, nós percebemos que foi dias terríveis. Porque diz que os medianitas, eles eram tão agressivos, eles destruíam a terra, eles roubavam. Tudo que o povo de Israel plantava, eles vinham e roubavam a colheita, roubavam os gados. Então eles vinham com o intuito de devorar, destruir, roubar tudo que eles plantavam, tudo que eles tinham. Não sobrava nada. Você vê que, olha como a situação, a palavra diz que o povo de Israel teve que se adaptar a um novo estilo de vida, a morar em cavernas, em covas. Eles tinham que plantar subsolos para não ser saqueado. Mas mesmo assim não conseguiam conter, era muito grande a força do inimigo. O exército que vinha contra eles era muito grande, diz que não dava para contar, era muito numeroso. A opressão era muito forte. Então você imagina que o que sobrava, o que você conseguia adquirir, você iria perder facilmente. Você vê que Gideão, ele estava dando trigo, onde era para fazer, amassar as uvas. O trigo precisava de um lugar espaçoso, precisava de um ambiente diferente de um lagar ali, onde era para pisar uva. Não era um lugar adequado. Mas eles estavam se virando para tentar sobreviver. Só que com tudo isso, foram se passando anos de sofrimento. E diz a palavra que o povo se enfraqueceu de uma tal maneira que eles já não tinham mais ânimo e nem força para nada. Sabe, eu não sei se o Espírito Santo pode já estar mexendo com você. Semana passada eu falei, não sei porquê, mas o Espírito Santo está vindo numa linha onde o Senhor quer renovar os que estão enfraquecidos. Sabe, eu estou entendendo que eu não sei o que está por vir, mas o Senhor Ele está querendo renovar quem está fraco, espiritualmente, fraco na fé, aqueles que já não acreditam mais, que não sonham mais. O Senhor Ele está vindo numa direção onde Ele quer salvar a sua casa, Ele quer salvar o seu povo. Mas tem coisas que precisamos perceber, que não estamos percebendo. Tem coisas que nós precisamos mudar, que não estamos mudando. E eu vou chegar lá, tenha paciência. Porque vocês vão entender o que Deus quer trazer para nós. Mas diz que o povo se enfraqueceu de tal maneira, mas ele esperou 7 anos
para mudar uma postura. Porque 7 anos eles eram saqueados, roubados constantemente. Mas depois de 7 anos lembraram que um dia lá atrás os seus antepassados, os seus pais, falaram de um Deus que tirou o povo do Egito da escravidão. E que esse Deus era poderoso. Puxa vida, 7 anos de sofrimento, de dor. Por que demoraram tanto? Sabe, amado, às vezes eu penso assim, a gente às vezes é tão cheio de orgulho. Nós somos cheios de soberba. Porque às vezes a gente não quer dar o braço a torcer. Às vezes a gente erra, a gente falha, mas não admitimos nossos erros. Acho que uma das piores coisas que nós temos é admitir que erramos, que falhamos. Isso também me arremete a entender que no lado espiritual, como é difícil nós nos quebrantarmos, nos arrependermos diante do Senhor. Então esse povo, ele endureceu o coração. Porque em vez de eles clamar ao Senhor, sabe o que eles estavam fazendo? Pegando birra de Deus, raiva. Porque eles estavam transferindo a sua responsabilidade, os seus erros, para o culpado. E o culpado era Deus que entregou eles. Não que eles fizeram mal aos olhos do Senhor. A maldade que eles fizeram não contava. O problema foi que Deus entregou, não o mal que eles fizeram. Quantas vezes nós erramos e transferimos a culpa para alguém? Você percebeu que todo mundo é culpado, menos eu, menos você. Nós temos uma facilidade de culpar as outras pessoas. Mas é sobre isso que eu quero que você gaste um pouco de uns minutos. Nós vamos chegar a um ponto que Deus vai abrir os teus olhos de tal maneira que eu entendo hoje que Deus quer fazer nesse lugar, que vai ser um ponto, uma virada de chave na tua vida. Eu tenho uma convicção, eu estou aqui sentindo muito forte a presença de Deus nesse sentido. Sabe, amados, Deus já falou muito. Quantos minutos Deus já não falou, mas dessa vez, amado, não deixa passar essa palavra. Não deixa passar se há ainda algo que Deus tem que fazer em você, que é algo que Deus tem que fazer em nós. Não deixe escapar hoje. Assimila, entenda. Recebe a palavra de Deus e fala, bom, eu vou me abrir para o Senhor me tratar, eu vou me abrir para o Senhor restaurar a minha história. Ou você quer ficar mais quantos anos sendo saqueado, roubado pelo inimigo? Você não edifica nada, você não constrói nada, você não consegue juntar nada, você não consegue realizar sonho, você não consegue viver uma vida feliz, uma vida realizada, porque é sempre uma opressão, é sempre algo que está dando errado. Parece que quando você vai correr ali na terra, algo, de repente o inimigo vem, ou de repente tudo escapa das tuas mãos. Chegou a hora de nós entendermos por que Deus não está agindo. Se Deus, quando nós clamamos, Ele age. Ou não é isso. Mas se você leu a Bíblia, não teve um momento que quem não clamou o Senhor com o coração quebrantado, Deus não atendeu. Não tem nenhum momento na Bíblia que aquele que clamou ao Senhor arrependido, Deus não ouviu. Mas às vezes a gente acha que somos arrependidos. Às vezes a gente acha que somos convertidos. E vocês vão se surpreender com o desfecho dessa história. Porque às vezes a gente tem uma percepção e na verdade a história é outra. Porque quando clamou ao Senhor, sabe o que o Senhor fez? O povo mandou um profeta. E o profeta falou, olha,
O Senhor disse que todas as vezes que o inimigo se levantasse contra vocês, ele os livraria. O profeta confirma toda a história, todo o passado, tudo que Deus disse, tudo que Deus falou, ele confirma. Mas sabe o que está acontecendo com vocês? Vocês não estão dando ouvido à voz do Senhor. Amado, assimile uma coisa hoje. Você pode estar dentro da igreja. Que é o lugar que mais se ouve da voz do Senhor. Aqui nós louvamos, aqui nós adoramos, nós aqui abrimos culto, nós fazemos orações, mas na casa do Senhor é o lugar onde Deus mais tem falado. Mas se aqui é o lugar onde Deus mais tem falado, pode ser também o lugar que você menos ouve Ele. Porque pelo excesso que Ele fala, pelo tanto que Ele fala, o pouco que você executa, o pouco que você cumpre, demonstra que você não tem ouvido muitas vezes o que Ele está ministrando no teu coração. Ou de repente você não está entendendo. Sabe, a gente tem que ter uma preocupação. Se as coisas não estão mudando, estamos vivendo uma sequência de situações que está vindo facilmente sobre nós. Talvez o inimigo está nos roubando, talvez o inimigo está nos destruindo, talvez o inimigo está tirando de nós toda hora. Chegou o momento que essa palavra ela pode estar nos revelando. Talvez o inimigo está tirando a tua alegria, o inimigo está tirando a tua confiança, o inimigo está tirando a tua fé. Tem tantas coisas. Mas o problema não é só o inimigo. Porque se fosse só o inimigo, Deus viria lá destruir o inimigo. Mas essa história revela um outro lado, não é só o inimigo foi um tipo de um tratamento para o povo de Deus. Porque o povo fez o que era mau aos olhos do Senhor. E não ouvia a sua voz. Eu quero te falar uma coisa, não saia dessa igreja aqui hoje negligenciando a voz de Deus no teu coração. Não saia desse ambiente, não negligencie essa palavra. Se você que está nos ouvindo, está nos assistindo, você não tem ouvido a voz do Senhor. Porque isso será preocupante para a tua vida. Porque quem não ouvir a voz do Senhor vai viver dias difíceis, cada vez mais. Mas quem ouvir a voz do Senhor, certamente vai saber o que o Senhor quer. E vai saber o que tem que fazer. E certamente a vitória virá sobre a tua vida. Aí nós vemos que o Senhor aparece. Só que eu quero que você entenda o seguinte: apareceu, diz a palavra que apareceu o anjo do Senhor. Só que em muitas passagens na Bíblia, escute, quando fala anjo do Senhor, uma grande parte dessas aparições é o próprio Deus. Se nós formos ler o versículo 22, 23, diz assim: então Gideão viu que era o anjo do Senhor que disse: ai de mim, aí ele fala assim, ai de mim o quê? O que ele disse? Senhor. E diz: ai de mim, Senhor Deus, que eu não vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor, porém, lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Quem que falou que quem verá a face do Senhor não pode ficar vivo? É o Senhor, mas ali naquele momento, o Senhor não veio para matar Gideão. O Senhor veio para levantar Gideão e fazer dele o libertador de Israel. O intuito de Deus naquele momento é corresponder ao clamor, porque houve um clamor. Deus ouviu, Deus vai descer ali na terra por causa do clamor. Eu quero te dizer uma coisa: mesmo que as coisas não estejam acontecendo na tua vida, esteja difícil para você, nunca pare de clamar a Deus, porque Deus não despreza o clamor do quebrantado. O anjo desce, o Senhor começa a falar com Gideão, e quando ele vê aquela visão,
o Senhor fala para ele assim: homem valente, como vai? Lá, Gideão, vai nessa força, homem valente. Mas Gideão, olhando para si mesmo, ele não se imaginava valente, nem corajoso. Até porque ele estava se escondendo. Ele estava com medo. Ele estava sendo oprimido. Mas o anjo se apresenta e diz: vai nessa tua força, homem valente, porque tu livrarás Israel da mão dos inimigos. Sabe o que Gideão faz? Começa a fazer um monte de perguntas. Mas Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que isso tem nos acontecido? Porque os medianitas são muitos e vêm nos roubando, nos saqueando todo esse bem. Senhor, se o Senhor é Deus, por que estamos sofrendo tudo isso? E Gideão vai cantando uma pergunta atrás da outra. Olha, e o que faz? Essa é uma parte importante. O que faz nos contos que os meus pais, nossos pais, disseram ao teu respeito? Que você nos livrou da terra do Egito, do inimigo? Mas por que todas essas maravilhas e hoje o Senhor nos entregou e nos abandonou? Ele lança muitas perguntas. Só que Deus não responde nem. O Senhor só fala assim: vai na tua força, eu sou contigo. Sabe o que eu quero te falar nesta noite? Às vezes você tem tantas perguntas para Deus. Deus, por que não está acontecendo? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou sofrendo? Por que isso? Mas eu quero te falar, tem momentos que Deus não vai te responder nada. Mas uma coisa Ele vai te dizer: vai na tua força, homem valente, mulher valente. Vai na força do Senhor, porque Ele é contigo. Sabe, às vezes você não sabe a força que está dentro de você. Às vezes você está vendo um problema um atrás do outro, parece que não muda. Parece que vem um problema, chega outro, vem outro, sai outro, e você se sente enfraquecido. Gideão estava enfraquecido, mas Deus via nele um homem valente, um homem corajoso, mas ele não se via. Eu quero te falar, é possível nesta noite você estar aqui dentro de um ambiente onde o poder, a glória do Senhor está sendo manifesta nesse lugar, mas você está se sentindo enfraquecido. Mas eu quero te dizer, não abaixa a tua cabeça. Não desanima. Não desista. Deus sabe a força que está dentro de você. Há uma força em você que você não faz ideia. E você pode sim vencer. Você pode superar muitas coisas que hoje você parece viver um gigante, um monstro. Você não consegue vencer. Mas Deus está falando através do Espírito Santo hoje. Levanta, anima-te o teu coração. Porque Deus é contigo. Confia nesta palavra, igreja. Aleluia. Aleluia. Só que, Gideão, eu preciso que você não se distrai. Não toma água agora, não vai balnear para você ser. Não, pode ir, olha na criação, fica tranquilo. É que aqui, vai ser visitante, vai ser um povo camelo, já viu? A unção do camelo, que nunca vi uma igreja tomar tanta água. Conta de água aqui é absurdo, porque eles tomam água, mas não tem problema, a gente para. Mas não agora, tá bom? Mas olha o seguinte: o anjo apareceu, Gideão reconhece que é o Senhor. Olha só agora, ele pega assim e fala assim: Senhor, fique aqui, que eu vou até em casa buscar um presente para você. Tá bom, ele disse: você não está na internet. Gideão chega no Senhor e fala assim: Senhor, fique aqui, não sai daqui, eu vou até em casa buscar um presente e volto. Sabe o que o Senhor disse para ele?
enquanto você não voltar, eu não vou sair. Aí ele vai. Pegou um cabritinho e fez um bolinho. Sabe aqueles bolinhos que você compra lá da banca? Você fez um bolinho assim e um cabritinho. Chegou, o Senhor falou aqui, ó. Olha o meu presente para você. O Senhor falou para ele, põe em cima daquela pedra, joga um caldo em cima. O Senhor pegou uma varinha, saiu fogo da pedra e consumiu tudo. E disse que naquele momento, quando estava pegando fogo, ele ficou admirado, saiu o fogo da pedra. O Senhor desapareceu da presença dele. Mas aqui eu ainda estou refletindo algo. Enquanto o Gideão falou para ele esperar, e ele foi preparar um presente, ele falou, enquanto você não voltar, eu não vou sair daqui. Quantas vezes nós prometemos algo para Deus que vamos entregar, que vamos fazer, e Deus está esperando até hoje aquilo que você prometeu. Ah, mas eu não entendo por que Deus não age. Não, você falou que ia fazer isso, você falou que ia entregar isso. Você disse. Você falou para ele esperar, ele está esperando. O Senhor muitas vezes está esperando aquilo que você prometeu, aquilo que você foi chamado para ser, aquilo que você foi chamado para fazer. Sabe, às vezes você não está entendendo, não está entendendo porque Deus não está agindo. Deus já agiu, Deus já falou, Ele está esperando você fazer. Ele está esperando você entregar aquilo que você prometeu. Olha, o que o ser celestial ficaria tão admirado em esperar um bolinho e um cabritinho pago, cedo, do Ricardo? Certamente ele não estava interessado no cabrito. Ele estava interessado se quem prometeu voltaria para entregar. Os Deus quer saber se aquilo que você prometeu você vai voltar para entregar. Se aquilo que você falou que ia fazer, você vai fazer mesmo. Sabe, eu estou colocando isso porque isso é importante. Às vezes a gente não vai entender, mas Deus não age, Deus não age. Deus age sim, Ele está esperando. Porque foi você que prometeu, foi você que se falou que ia fazer. Toma cuidado se você faz voto com o Senhor, se você faz algo e de repente você não se cumpre. É melhor você não prometer, amado. É melhor você não falar. Porque Deus tem todo o tempo para esperar. Agora, o que você vai ganhar se não corresponder com Ele? Deus não está pedindo para você prometer nada, mano. Em um momento, a palavra do Senhor pede para você prometer. Mas nós nos precipitamos. Mas quando você entende que Deus tem um chamado na tua vida, Deus chamou você para pregar, Deus chamou para você para evangelizar, Deus chamou para você ir pregar o evangelho, curar. Você não vai a lugar nenhum, você não prega, você não faz nada, você é só um ouvinte da palavra. Você só ouve a palavra. Deus vai esperar. Porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito na sua vida. Mas agora vai chegar uma parte que eu fico pensando. Se fosse o lugar de Deus, escute, eu não ia mandar você para esperar. Eu ia falar, Senhor, toma até a minha casa. Sim ou não? Eu quero ouvir mais firmeza nesse sim. Ó, fica esperando. Não, Senhor, vamos para minha casa. Vamos lá. Eu vou fazer algo. Quando eu estou preparando ali, eu estou ouvindo, eu estou conversando com Ele.
Não, mas eu vou distrair. Eu achei que é mais importante o presente do que estar na presença. Quantos convidariam o Senhor para ir para casa? Levanta a mão. Som. Tá. Mas Gideão não fez. Sabe por que Gideão não fez? Porque essa parte eu vou contar para mim não ficar lendo. De repente, o Senhor aparece novamente para mim. Onde o Senhor aparece? Lá na casa. Você não me convidou, mas eu vou. Quando o Senhor chega na casa de Gideão, Deus vai dar uma olhada na casa. Foi dar uma checada. Então, olhou. Você levaria o Senhor para a tua casa mesmo? Ele pode ver tudo o que tem na tua casa? Gideão sabia que ele não podia ir. Gideão até queria. Mas fica aí. Ó, você promete não sair? Se você fica aqui. Porque eu vou até em casa, eu vou. É rápido, não vai demorar. Eu sou prático, eu tenho amanhã na cozinha, sou chefe de cozinha, fica aí. Gideão, em nenhum momento, forçou ele ir para casa. Será mesmo que Deus não está agindo? Porque quando ele chega, ele vai dar uma olhada na nossa casa. Tem um monte de coisa desajustada. Se ele for na tua casa, ele pode ver o teu celular. Ele pode ver os seus contatos. Ele pode ver o que você está assistindo. Será que quando ele chegar na tua casa, você vai ter que correr na frente para desligar aquela porcaria da Globo? Aquelas novelas? Ele pode ver tudo mesmo? Os filmes que você está vendo? As coisas que você está assistindo? Ele pode ter acesso mesmo à tua casa, você tem certeza? Porque quando Deus desaparece, mas ele vai aparecer, porque ele tinha algo com o Gideão. Eu vou te falar, Deus tem algo com você. Só que quando ele chega na casa de Gideão, a primeira coisa que ele vai falar assim: eu quero. Deus fala isso. Chega para Gideão e fala assim: eu quero aquele boi de 7 anos do teu pai. Eu quero que você sacrifique ele para mim. E todos esses postes ídolos aqui, ó, de Baal, eu quero que você corta ele todo, queima ele e oferece em holocausto o boi em cima dessas madeiras. Peraí, eu estou entendendo? Lembra que Gideão falou: o que você fez? Daquelas maravilhas que meus pais disseram que você era, que você fez. Os pais deles disseram muito bem quem foi Deus. Mas o próprio pai de Gideão não estava vivendo na presença de Deus. Permitiu postes ídolos a Baal. E quem estava sendo edificado na casa de Gideão era Baal. E não era só na casa de Gideão, era em todo Israel. Os postes de Baal estavam em todos os lugares. Eles deixaram de adorar a Deus para adorar Baal. Então quer dizer que aquele boi de 7 anos não é para mim, Gideão. É para você e teu pai sacrificar Baal. Sabe, às vezes nós vamos levar para o Senhor o que não custa para nós. O que não custa. Queremos oferecer o que não custa, o que não tem sacrifício para nós, o que não me atrapalha, o que não me desgaste. Eu vou na igreja só quando eu quiser. Quando eu achar que eu devo ir, eu vou.
Está oferecendo cabritinho. Eu vou ler a palavra, eu vou orar a Deus só quando preciso. Está oferecendo cabritinho. Deus já foi na casa de Gideão, já viu que tem um boi de 7 anos. Então quer dizer que aquilo é para Baal? Gideão não teve coragem então de oferecer o melhor a Deus. E se envergonhou porque tinha postos, tinha ídolos. Qual tem sido o ídolo? Será que Deus pode mesmo ir na tua casa? Deus pode vasculhar a tua vida mesmo, para cima e para baixo? Deus pode vasculhar o teu coração? Deus pode entrar na tua mente, no teu coração mesmo, e sondar o que está dentro do teu coração? Por isso, muitas vezes, nós não convidamos Deus. Sabe o que ele fez? Ele quis fazer um altar lá em Orfa, fora, um lugar ali onde não se compromete. É fácil ser crente dentro da igreja. É fácil vir oferecer cabritinho aqui. Eu quero ver oferecer boi lá fora. Lá na tua casa. Oferecer o melhor. Eu quero ver você oferecer um altar e pegar todas as imundícias que Deus não gosta. Você juntar tudo, queimar tudo e pôr um sacrifício para Deus. Porque quando Deus chega na casa de Gideão, só vê um monte de ídolos. Por isso Deus não podia ir. Mas mesmo assim Deus foi. Talvez você não está permitindo Deus entrar em uma área da tua vida, mas Ele vai entrar. Ele vai entrar, Ele vai. Ou você se abre para que Deus quer fazer na tua vida, ou Deus vai entrar na tua vida de alguma forma. Amado, sorte que Gideão obedeceu a voz do Senhor. Porque ele falou, então pega aquele boi e fala aí, pega o boi do seu pai. Sacrifique, pega esses pós-vindo, corta tudo e faz um sacrifício para ele. E Deus ficou esperando. Só que Gideão é malandro também, hein? Esperto. Sabe o que ele foi fazer? Chamou 10 camaradas lá que trabalhavam lá na casa do seu pai. Falou, Deus apareceu, Deus está bravo. Deus está muito bravo. Eu dei um cabritinho, mas ele não engoliu. Tá? Eu tentei dar um pelé nele, mas não foi. Ele já viu tudo que está acontecendo aqui. Ou a gente limpa, ou a gente está ferrando. Então, assim, Gideão, pega aí. Eu vou cortar sempre. Mas espera uma noite para que ninguém veja. Ele estava com medo que ia repercutir em todo o bairro, em toda a cidade, porque poste ídolo. Aquele ídolo tinha mais de 10 metros de altura. Provavelmente. Todo mundo passava na frente da casa de Gideão e via poste. Via idolatria. Via Baal sendo exaltado. Todo mundo via. Mas ele falou, não, eu vou cortar a noite para que o impacto seja menor. Ninguém percebe. Não deu outra. Quando chegou lá, ele cortou. Quando passou no dia seguinte, o povo passou na frente e falou, cadê Baal? Cadê Baalzinho? Cadê Baalzinho? Sumiu! Opa! O que aconteceu? Perceberam? Aí fizeram uma investigação rápida. Descobriram quem foi. Gideão. Aí quando chegaram lá, perceberam que foi o Gideão, chamaram o pai dele. Traga teu filho. Nós sabemos que foi ele que cortou os postes ídolos. Então, traga ele que nós vamos matar ele. Olha só, amado, quando Deus quer entrar no propósito, Ele quer mudar toda a história da tua casa, irmão. Deus quer mudar toda a tua família. Veja que Deus veio por intermédio de Gideão, mas quem estava com a fé corrompida também é o pai. Porque o pai tinha um pós-ídolo. Só que chegou lá, Gideão, sem autorização do pai, cortou os postes ídolos, queimou, fez sacrifício, pegou o boi do pai, sacrificou no dia seguinte e falou, vou ver o que vai dar.
Beleza, deu uma confusão. Os homens queriam matar ele na cidade. Juntaram todo mundo. E aí falou, pede pro pai, pede pro teu filho, põe aqui fora, nós vamos matar ele. Aí o pai dele falou, aqui não. Ó, pai, você não liberta. Uma atitude. Quando você faz o que Deus quer te pedir. Se você fizer o que Deus te pede hoje, você pode libertar muitos da tua casa e da tua família. O pai dele chegou assim na frente, abriu a porta e falou, ó, ele derrubou um poste de Baal. E Baal que se virem com ele. Baal é Deus. Se Baal é Deus, Baal que mate meu filho. Mas se alguém daqui pôr a mão no meu filho, eu vou matar. Vocês não estão adorando Deus aí? Deus que tem que se achar ruim, esse Deus Baal, então tem que achar. Ó, pai, você não liberta. Ó, pai, ninguém põe a mão no meu filho. A salvação entrou naquele lar. A transformação entrou. E Deus começa a agir. E Deus começa a agir. E a gente sabe na história que depois que Gideão arruma a casa, aí Deus fala para ele aquilo que vai ser feito. De que forma vai ser feito? Deus traz tranquilidade na vida de Gideão. Escuta, eu já vou terminar. Mas olha o seguinte, pega aí. Se você arrumar a tua casa hoje, se você arrumar a tua vida hoje, você não vai ficar nessa situação. Você vai começar a ouvir a voz do Senhor claramente. Deus vai trazer uma direção nova. Deus vai trazer uma direção na tua vida. Deus vai abrir uma visão que você não está vendo hoje. Confia no que está sendo liberado, irmão. Confia. Porque Deus liberando uma palavra hoje nesse lugar, porque o Senhor quer tirar você dessa situação. O Senhor quer tirar dessa opressão, sabe? Mas quando ali, porque eu te falo, o que Deus vai fazer na tua vida vai criar impacto em muitas pessoas. Algumas positivas, eu tenho que te falar, mas algumas negativas. Você vai perder alguns amigos. Você vai perder, sabe por quê? Porque ele falou, eu perdi uma referência, nós estávamos juntos com Baal, agora ele não quer mais Baal. Ele não quer mais Baal. Não fique você com Baal. Eu fico com o meu Senhor Jesus Cristo. Você vai ter que tomar uma decisão. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Tem coisas que não dá para você servir Deus. Você pode vir aqui e oferecer, sabe, cabritinho, bolinho. Mas o Senhor já sabe o que tem na tua casa, o que tem no teu coração, o que tem na tua vida. O Senhor quer um sacrifício maior. O Senhor quer um envolvimento maior. O Senhor quer uma ação maior na tua vida. O Senhor não quer, sabe, às vezes tem uns crentes que são meio fantoche, né, meu? Fantochezinho. O Senhor parece aqueles bonecos, né? Não tem expressão. Estão na igreja, mas ninguém percebe que eles são crentes. Até então, você vê que Deus responde Gideão, mas a partir do momento que ele toma uma postura, uma posição, e ele corta ali, e ele começa a tomar uma postura de um servo que ele quer realmente viver algo novo, o Senhor começa a usar a vida de Gideão. Sabe, às vezes você pensa, por que Deus não me usa? Ah, Deus usa fulano, Deus usa ciclano. Amado, Deus usa todo mundo. E Deus quer usar a tua vida mesmo. Mas muitas das vezes você vai ter que cortar os postes ídolos, os ídolos da tua vida. As referências antigas. Você vai ter que tirar as coisas ruins da tua vida, da tua casa. Você tem que trabalhar, amado, e olhar ali onde Deus tenha prazer de vir na tua casa. E se Deus entrar na tua casa, Ele tem prazer de sentar e cegar contigo. A tua casa tem que ser uma referência. A tua família tem que ser uma referência. Você tem que todo tempo insistir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não admite, amado, sacrifícios qualquer.
Deus quer o melhor. E aqui nós vemos que Deus chega para Gideão e fala assim: a história dele. Gideão, vou entregar os medianitas, o povo do Oriente, vou entregar todos os inimigos nas tuas mãos. Convoca aí as pessoas, eu vou entregar o inimigo na mão. Ele toca a trombeta, faz um alarde, aparecem 32 mil homens. Deus olhou para ele e falou assim: não. Chega no ouvido deles e fala que os tímidos e os medrosos podem ir embora. Porque é muita gente, né? Eles vão achar que se eu entregar ninguém, tudo os povos aí, eles nem vão lembrar que eu sou Deus e não vão dar glória para mim. Ele falou: os tímidos e os medrosos podem ir embora. Tinha 32 mil, quanto você acha que ficou? 10 mil, 22 mil foi para casa. É muito maior o número de medrosos e tímidos. Deus não quer lutar com essas pessoas, porque elas não sabem dar referência, glória, louvor e adoração ao Senhor. Mas mesmo assim, Deus olhou para aquele conjunto, aquele exército, e falou: ainda é muita gente. Você vai ter que levar lá nas águas, faz eles beberem lá. E você vai separar aqueles que lamberem a água com a língua, como um cão, separa eles, do restante você separa. E foram 300 homens que lamberam a água com a língua. Deus falou: separa os 300, peça uma embora. É com esses 300 que eu vou entregar esse exército venerável. Sabe, amado, quando Deus falou para Gideão: vai na tua força, homem valente. Deus sabia a força que estava nele, que está nele. Há um Espírito de Deus em você. O Espírito Santo está em você. Você pode fazer coisas maiores do que você fez, do que você tem feito. Você pode ir mais longe do que você tem ido. Você pode viver dias melhores do que você tem vivido, do que você tem que enxergar que o Espírito de Deus está em você. Você pode ver a tua família de repente sendo transformada. Você pode hoje estar numa situação difícil, mas não olhe para essa situação e desanime. Se anime hoje com o que Deus fez na vida do Gideão. E Deus está falando nesse lugar do que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida também. Deus está levantando Gideões aqui nesse lugar. Mas aí Gideão ainda estava meio inseguro um pouco. Talvez é normal você ouvir essa palavra e falar: bom, mas poxa, é legal, mas eu ainda estou inseguro. Mas eu vou terminar. Aí Gideão fala: Senhor, bom, se o Senhor é comigo, manda então que o novelo, eu vou por aqui fora, ele que cai o orvalho, ele fique todo ensopado e toda a terra em volta esteja seca. E pôs lá o novelo. Chegou lá no dia seguinte, o novelo estava todo ensopado que encheu o copo. E toda a terra em volta estava seca. Aí ele pensou assim: mas aí pode ser. Não, eu vou pedir o contrário para ver se dá certo. Senhor, fica ligado comigo, mas deixa eu mais uma vez fazer de uma outra forma. Vou fazer assim: vou pôr o novelo aqui, e se o novelo ficar seco e toda a terra em volta ficar molhada, aí eu sei que o Senhor está falando que é o Senhor que está falando comigo. Poxa, depois de tudo isso, olha a paciência que Deus tem que ter com você, né? Muitas vezes Deus já falou para você: vai, vamos, levanta. E você ainda está aí, né? Tentando ligar o carro. A bateria não vai, já arriou. E Deus insistiu: meu Deus, às vezes vai chegar, vai empurrar esse carro aí, vai pegar no tranco. Hoje vai pegar no tranco. Mas aí chegou lá, no dia seguinte estava do jeito, seco, novelo, e toda a terra molhada. Mas olha uma coisa lá. Deus ainda percebeu que ele ainda não estava 100% seguro. E Deus chegou ao Gideão: não sei se você ainda não está totalmente seguro. Faz o seguinte: pega a Purá, o teu servo, e vai até o arraial dos medianitas lá, do inimigo. Quando você chegar lá na entrada lá do portão, fique na espreita, porque eles vão falar o que vai acontecer.
Chegou lá no arraial, eles chegaram lá na entrada assim. Aí tinha 2 sentinelas. Aí um sentinela contou para o outro. Falou, olha, deixa eu te contar um sonho que eu tive. E estava lá Gideão em Curá ouvindo assim. Olha, eu sonhei essa noite que um pão grande rodava. E passava no meio do nosso arraial assim, ele vinha rodando. E pegou na barraca do nosso capitão, passou por cima e virou no avesso. Olha o sonho. Que doideira. É mesmo? Aí o cara, vou traduzir para você. Sabe o que significa isso? Significa que Deus já entregou nossas vidas do exército todo na mão daquele Gideão. Deus já entregou através da espada dele. Todos nós vamos morrer. Que coisa. Deus mandou o Gideão ouvir um testemunho, dar um sonho para que ele se firmasse na palavra de Deus. Sabe o que eu estou enxergando aqui? Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir uma palavra, para você dar crédito naquilo que Ele está falando com você. Porque assim como Ele está falando hoje, Ele vai te dar livramento, Ele vai te livrar dos teus inimigos, o Senhor vai abençoar a tua vida, todos aqueles que se levantarem contra a tua vida vão cair por terra, porque Deus falou para Gideão, Gideão, se levanta, é contigo, seja homem valente, porque eu vou te dar livramento através da tua vida para Israel. Amado, Deus está te dando livramento hoje, na tua vida, através da tua vida. Deus vai dar livramento para a tua casa, através da tua vida. Deus vai dar livramento para a tua família, para a tua empresa, para os teus negócios, através da tua vida. Deus vai te dar livramento. Quem crê, glorifique e aplauda o Senhor, Deus. Para terminar, por primeiro aqui, 1 Samuel 24. 1 Samuel 24, versículo 22. Eu quero deixar esse versículo. Então já jurou Davi a Saul e foi a Saul para a sua cama. Aqui está errado. 2 Samuel 24, do 22 ao 25. A diferença que dá, né? Então disse Araúna a Davi, tome e ofereça ao rei, o meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, os trilhos, o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna como um rei ao rei. E disse, mas Araúna ao rei, o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, ao meu Deus, holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. E edificou ali a Davi o Senhor um altar. E ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se apagou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Olha que coisa linda. A mesma situação, vamos dizer, parecida. Davi estava passando. A terra estava passando por um momento difícil, de fome, seca, de escassez, pragas, doenças. E Davi entendeu que ele precisava fazer um sacrifício. Só que ele chega diante do rei Araúna e fala, olha, me dá os bois, as madeiras, eu vou fazer um sacrifício. Mas não era um, era vários bois. Nós vamos fazer um grande sacrifício para que o Senhor receba o que ele é digno. O Senhor merece o melhor. E assim eu tenho certeza que Deus vai acabar com as pestes, com a sede, com a fome, com a escassez. O rei Araúna falou, não, Davi, você é meu amigo, meu brother. Pega os bois que você quiser. Você tem muito aqui. Tem muito. Pega as madeiras, tudo que você precisar. Que Deus te abençoe. Você dê a Ele, Deus vai receber. Eu conheço Deus. Eu conheço Deus. Eu conheço meu Deus.
Eu não posso fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu quero entregar algo para você aqui hoje, que Deus colocou no teu coração. Davi entendeu que ele precisava edificar um altar. Um altar de sacrifício mesmo. Ele foi lá e falou, não, de graça, meu Deus, não vai receber nada de graça assim, não. É de sacrifício, eu quero comprar, eu quero dar ao meu Deus algo que custe. Sabe que às vezes Deus não age? Porque nós não damos nada que custe ao Senhor. Não damos nada dos nossos esforços. Achamos que Deus tem que receber o que a gente quiser, como quiser, do jeito que quiser. Mas não trata Deus dessa maneira, é um erro. Deus olha a tua atitude, o teu coração. Todos vocês que estão trabalhando aí nessas barracas, pode ter certeza, isso é um sacrifício para Deus. Deus está vendo cada sacrifício que as pessoas vêm aqui trabalhar, montar. Deus está vendo o coração da atitude de cada um. Deus sabe o quanto você faz e o quanto você deixa de fazer. Só que Ele espera. Você falou que prometeu, você vai trazer, Ele espera. Só que Deus tem tempo para esperar, eu e você não temos. Vocês já ouviram falar que o dia do Senhor é como mil é como um dia? O Senhor espera. Mas não demore. Não demore a levantar, não demore a levantar um altar do Senhor. Porque veja, Deus chegou para Gideão, Deus não deu bronca em Gideão, tá vendo? Lá na casa do teu pai, cheio de ídolo. Olha aqui, Ele não deu bronca. Mas Ele falou, eu quero assim. E tem uma passagem aqui que fala assim, bem aqui, eu já vou terminar, igreja, que é no versículo 26, diz assim, 6:26 diz assim, olha o que o Senhor disse, edifica o Senhor, o teu Deus, um altar no cume desse lugar forte, da forma devida. Toma o segundo boi e oferece o holocausto, enfim. Eu quero um sacrifício e faça um altar da forma certa. Você precisa edificar um altar no Senhor. Não sei se você está entendendo. Você tem que edificar um altar na tua casa. Ou de repente lá no teu trabalho. Sabe onde que é o meu altar hoje? O meu altar é no meu carro. Porque eu fico mais tempo dirigindo do que qualquer coisa. Então ali é o meu altar. Quando eu saio do meu carro, é ali que eu oro, Senhor. Quando eu estou saindo do meu carro, é ali que eu louvo, eu adoro o Senhor. É ali que eu medito, é ali que eu converso com Ele. É aí que, antigamente, o Senhor estava, então lembra que o Senhor me dava ali, lá no sítio, me dava lá. Hoje o meu altar é carro. Não que eu não tenha lá também, mas o Senhor fala comigo no carro. Porque eu resolvi edificar um altar para Ele. Onde eu vou, eu estou indo com Ele. Onde Ele vai, vamos juntos, Senhor. Pode vir, entra no meu carro, entra na minha vida. E assim Deus fez. E por fim, põe aí para mim, pode ficar de pé. Êxodo 29, 42, 42. Êxodo 29, nós vamos orar. Aleluia, Deus. Posso ler glória a Deus aí, ó? Ali virei aos filhos de Israel. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que lhe administre o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhe serei o seu Deus. Igreja, não está difícil. Não está difícil Deus agir. Não pode tocar um instrumentinho, alguém colou? Aí. Não está difícil. Nós precisamos edificar num altar correto, da forma correta.
Amados, aqui há uma promessa que nós lemos. Edifique o altar, santifique para mim. Eu vou estar presente. Os seus filhos vão estar presentes. Sua geração vai estar presente. Mas, amado, se você tem vergonha que Deus vai na tua casa, que Deus olha na tua vida, se Deus olha a tua conversa, se Deus ficar numa rodinha com teus amigos, junto com você, essa noite Deus Ele está levantando a tua vida. Sabe, amado, chega na tua casa, sei lá, se é no teu quarto, se é na tua sala, estabeleça. Fala, Senhor, todos os dias eu vou orar aqui. Fala, Senhor, esse lugar da minha casa vai ser um altar. Não precisa construir, não precisa pôr pedra, não precisa pôr. Não, pode ser a cabeceira da tua cama. Pode ser lá no seu trabalho, um cantinho. Pode ser no teu carro. Mas estabeleça um altar onde você tenha uma comunhão com Deus. Onde Deus tenha acesso à tua vida. Onde você possa dizer a Deus tudo que está acontecendo verdadeiramente, sem receio de descobrir alguma coisa. Não tenha receio. Se livre de que Deus possa ver algo que seja constrangedor. Se livre disso. Se santifique ao Senhor. Adore a Ele. Amado, chega de oferecer cabritinho, só o que resta. O pouquinho, o menorzinho, qualquer coisinha. Ofereça o teu melhor ao Senhor, ofereça o teu melhor. Você vai ver como isso vai refletir, como isso vai mudar. Muda a postura. Gideão, ele foi lá e não quis saber, ele cortou porque ele ouviu a voz de Deus. Ele cortou os postes ídolos do seu pai, pegou o boi do seu pai, Deus você quer esse boi? Então toma, é mudança de atitude, é metanoia, muda a tua cabeça, muda o teu pensamento. Às vezes temos mudança na vida, mudança na história, mas não mudamos a posição, a postura, não mudamos o falar. Não mudamos a forma de entender, de compreender. Oh, aleluias. Ontem, a gente vem com o altar, feche os teus olhos. A palavra é simples. Mas o que precisamos fazer também é simples. Quando você ajeitar o teu altar, quando você tirar toda a idolatria, quando você tirar aquilo que aborrece a Deus na tua vida, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus confirmou de quantas maneiras foi possível para Gideão ter certeza que era Deus falando. Deus hoje, nesta noite, vai te confirmar quantas vezes for necessária para você saber que é Deus que está falando com você. Porque Deus quer entrar no teu casamento, Deus quer entrar no teu relacionamento, Deus quer entrar na tua vida, no teu ministério, no teu trabalho, naquilo que é importante para você. Deus quer entrar na tua casa, Deus quer entrar na tua família, Deus quer entrar no teu ministério, Deus quer entrar numa intimidade contigo. Não deseje intimidade com o mundo, mas deseje essa intimidade com Deus. Porque sabe o que vai acontecer? Quando você ajustar a tua vida, a tua casa, olha, feche teus olhos. O Espírito Santo ele vai fazer uma coisa agora. Eu nem sabia, mas o Espírito Santo está me revelando algo agora. Feche teus olhos. Tem algo que o Senhor vai falar na tua mente agora. O Espírito Santo vai tocar na tua mente. O Senhor vai começar a revelar os postes ídolos que você precisa queimar, que você precisa cortar na tua vida. Se você não tem boa amizade, o que você tem que fazer? Cortar. Se você está ouvindo pessoas que não proferem o mesmo Deus querendo te dar conselho, corta. Se você está envolvido em confusões,
e briga que não deveria estar torta. Se de repente você está vivendo uma vida de pecado, corta. Se tem algo que você está errando e você sabe que Deus não está agradando, corta. Fica. Mas um sacrifício para Deus agora. Eu não sei com o que Deus está falando, mas essa é a palavra desta noite. Edifica um altar. Edifica um lugar onde o Senhor possa te visitar. Abre as portas do seu coração. Abre as portas da tua vida para Ele. Igreja, aproveita esse momento. Feche os teus olhos, levanta a tua mão para o Senhor, fala com Ele agora. Agora não haverá mais palavras, porque o Senhor já fez tudo. Agora o Senhor está esperando uma reação tua, uma ação tua. O Senhor está visitando pessoas e dizendo no coração: olha, tira isso. Chegou a hora de fazer isso. E aquilo que você me prometeu, você vai fazer mesmo? Você vai continuar uma vida onde eu não sou glorificado na sua vida? Me dê um sacrifício maior, que o Senhor está pedindo. Me dê um sacrifício maior, diz o Senhor. O que você pode fazer de diferente? O que você pode fazer de melhor do que você tem feito? Esta é a oportunidade, esta é a hora que o Senhor está falando contigo. Eu não vou me demorar. Mas nesse momento é muito importante que você tenha um momento com o Senhor. Esquece a pessoa que está do seu lado. Agora é você e Deus, é Deus e você. Aleluia. Sabe que o nome de Gideão foi mudado. Mudou para Jerubbaal, destruidor de altar de Baal. Sabe, amado Deus, quer mudar o teu nome. Alguém que vivia escondido, fugido. Alguém que não tinha credibilidade. Deus quer mudar o teu nome hoje, te dá poder, te dá autoridade. Vamos reconhecer na tua vida um novo homem, uma nova mulher, uma postura, uma identidade nova, uma vida nova. Porque você será um destruidor de ídolo, destruidor de altar de Baal. Você vai destruir as obras do inferno, as obras do inimigo. Você vai preparar comigo, mas Deus será honrado através da tua vida. Deus será comigo para te salvar. Deus vai confirmar a vitória através da vida de muitas pessoas. Deus vai revelar aquilo que você precisa crer. Você vai ter fé, você vai saber que Deus é contigo. Vai nessa força, homem, mulher valente. Dá pena, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Quantos estão tomando posse dessa palavra? Eu sinto que Deus está encorajando aqui. Eu sinto que Deus está esperando alguém. Não deixe mais Deus esperando nesta noite. Volte e oferece o teu melhor. Volte a oferecer o teu melhor. Volte a oferecer o teu melhor. Não deixe mais Deus esperando. Volte e adore o Senhor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar esse Deus. Aleluia, Deus. Edifica um altar ao Senhor. Aleluia, Jesus. O seu amor é como fogo.
não vejo mais minhas aflições, eu só vejo agora e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Agora o Senhor, volta o seu nome é como um furacão e eu me feitiço, misericórdia. Eu só vejo agora e percebo quão maravilhoso Ele é. Seu olhar de graça nos atrai, não se abraça. É o oceano, estamos se afogando. Céu se une à terra como beijo apaixonado. Não tenho tempo pra perder. Somos sua herança, somos sua herança, somos sua herança. Ele é o nosso é o oceano.
você pode também ser vergonha. Senhor, te dá a luz. Nós vamos que terminou essa história de Gideão. Cercaram todo o inimigo com 300 homens. Eles só estavam segurando uma mão a trombeta, a outra a tocha e estavam no canto. Porque eles quebraram o canto, tocaram a trombeta, o inimigo entrou apavorado e Deus colocou o terror no meio do inimigo e começou um matar o outro. Gideão e aqueles 300 homens nem puxaram a espada. Aliás, nem espada eles foram. Só ficaram segurando uma tocha e segurando e tocando a trombeta. Cara, 7 anos eles sofreram. E parece ser bizarro o fim, né? Mas não é. É que nosso Deus é tão grande, Ele é tão poderoso, que às vezes você não sabe o desfecho da tua vida como vai ser. Talvez você está imaginando, eu preciso de muito dinheiro, eu preciso disso, eu preciso... Não. Você só precisa de luz. O pessoal precisa do Senhor. Faz um altar nessa noite aí. Estabelece tudo. Você vai ver vitórias incríveis na tua vida, como a do Gideão. Aplauda o Senhor, amado. Glória a Deus, glória a Deus. Mas com esse momento